Artigo 131. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida a indenização por meio de termo indenizatório. Então vamos lá, vamos analisar. Terminou o contrato e a empresa entra com o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Não, não pode. A administração diz não. Acabou o contrato, você quer o quê? E aqui o artigo 131 afirma o contrário. A extinção do contrato, o contrato acabou, não configurará óbice, impedimento, para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro. Então, mesmo depois do contrato ter findado, acabado, ainda o particular tem o direito de fazer a discussão, né? A cobrança, o pedido de análise administrativo, né? Porque o judiciário daí não tem, é uma outra situação. Parágrafo único desse artigo 131. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107. Então vamos lá. Agora é o seguinte. Você tem direito a discutir o equilíbrio econômico-financeiro depois do contrato, mas você tem a obrigação de fazer o pedido durante a vigência do contrato. Quer dizer, muda tudo. Aquele artigo 131, o caput dele, estava assim numa linha de pensamento. Aí veio o parágrafo único e diz, não é isso que você está pensando, não. Você pode até discutir o reequilíbrio depois do contrato, mas você tem que ter feito o pedido antes. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Que justa remuneração é essa? Qual que é a justa remuneração? Então, vocês vejam que se o contrato vence dia 30 de janeiro, se você fizer o pedido no dia 30 de janeiro, que é o último dia de vigência do contrato, você tem direito ao reequilíbrio. No dia seguinte você já não tem mais. Então, assim, é uma regra que eu entendo assim que ela é extravagante, né? Ela é muita prepotência da administração contra o administrado, porque isso fere o princípio da justa remuneração, fere de morte, eu diria. Artigo 132. A formalização do termo aditivo é condição para execução pelo contratado das prestações determinada pela administração, no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Então, o que quer dizer esse artigo? Quer dizer que o termo aditivo, você tem o contrato principal e surgiu a necessidade de um termo aditivo. Essa formalização dele, a redução a termo, escrita, registrada, assinada, juntada no contrato principal, é obrigatório, é uma condição para a execução. Sem ter o termo assinado antes, você não executa. Então, um exemplo. O prefeito chega, puxa vida, tá ficando boa a obra, hein? Parabéns. Mas eu acho que aqui se devia fazer tal coisa. Podia fazer aí, esse pavimento vai ter quantos metros quadrados? 1.000? Não, e se você fizer aquele trecho a mais lá? Mais 1.500, 1.500, pode fazer. Então, o que é que o artigo 132 está dizendo? Não. Antes de estar tudo certinho, formalizado, você não executa. Você só executa depois que o termo aditivo está juntado no processo principal. Agora olha aqui, ó. Salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos. Hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Então o prefeito não é mais um pavimento ali. O que está acontecendo com aquela parede? Olha, ela está caindo. E o que tem que fazer? Tem que fazer um escoramento, mas não está previsto no contrato. Não, então é uma situação que eu exijo que você faça. Então ele pode fazer esse serviço e dentro de 1 mês tem que sair o termo aditivo relacionado a esse serviço extra executado. Artigo 133. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, que é aquela que prevê que o contratado, além da execução do objeto, também faz projeto básico e projeto executivo, aqueles projetos que ninguém consegue conceituar, a BNT não consegue conceituar, Confea não consegue, eles conceituam, mas aquela conceituação não vale nada. Não vale nada. A ABNT tem 2 ou 3 normas que conceituam, cada uma é diferente.
Cada uma conceitua do seu jeito diferente. Mas ninguém ainda chegou e disse, não, projeto básico é isso daqui. Projeto executivo é só conceituação vaga que não leva a lugar nenhum. Às vezes te entregam um rabisco e diz, não, isso aqui não serviria nem como anteprojeto. Ó, tá aqui o projeto básico, agora você faz o executivo, aí você tem que fazer tudo. Então é a malandragem, né? Acho até que alguma coisa é por gosto que eles fazem, porque não é possível que não teve um engenheiro para dar suporte em 28 anos, desde a 8.600 que tinha conceituações horrorosas. Deu uma melhorada, era pior ainda. Só que nesses 28 anos teve uma experiência absurda. Eram milhares, eu acho que 10.000 licitações por dia útil no Brasil. E essas 10.000 licitações viravam em 150.000 atos administrativos relacionados. Era assinatura de contrato, era execução, era aditivo, era termo de licenciamento ambiental. Então o laboratório estava ali. Eram centenas de milhares de atos diariamente por 28 anos. Se você perguntar, nesses 28 anos, o que nós temos, a lei que nós temos e a lei que nós tínhamos, melhorou quanto? 10%. Então faz um cálculo, nós vamos precisar de 280 anos para chegar numa lei que realmente, né, possa dizer, não, agora a coisa está boa. Eu sou um crítico dessa lei, né? Me desculpe. Tem coisa boa, mas eu acho que é uma para cada 3 coisas ruins. Quando for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. Restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro é dispositivo constitucional e ele sempre é decorrente de caso fortuito ou força maior. Não precisava nem estar escrito isso. Ou por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração, desde que não decorrente de erros ou omissões da parte do contratado, observados os limites, que é aquele 25% para a construção e 50% para a reforma. Então aqui está dizendo, porque nesse tipo de contratação é o contratado que desenvolve projetos, num só o executivo, no outro o básico e executivo, que às vezes o que chama de básico não é nada, eles te contratam pela semi-integrada para fazer só o executivo, mas você vai ter que fazer o básico e o executivo também. E aí nesse tipo de situação, se você não errar, mas a administração que vai ficar fiscalizando o desenvolvimento dos projetos fala, não, mas olha, assim vai ficar melhor. E aí, então, você pode reequilibrar o contrato, que, aliás, é uma coisa completamente óbvia, né? Inciso 3. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 46 dessa lei. Inciso 4. Por ocorrência de evento superveniente alocar... Olha só, que barbaridade. Mas que barbaridade. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco, como de responsabilidade da administração. Tá? Então, se o evento não está alocado na matriz de risco, então você se ferra. Qual que é a lógica disso daí? O princípio esquecido, o princípio ignorado, o princípio pisoteado, mastigado, machucado, baleado, triturado, da justa remuneração que essa lei esqueceu. É o princípio que mais importa para o contratado, é receber um valor justo.